Você já tentou arrancar mata do jardim só puxando a folha? Faz aquilo, fica bonitinho por uns dias e depois volta. Sempre volta. Sabe por quê? Porque a raiz continua lá, escondida embaixo da terra. Comigo foi assim. Um monte de coisa da minha vida estava escondida. Eu lia, estudava, entendia coisas, fazia processos, né, de desenvolvimento pessoal, fazia retiros, ficava uma mulher mais livre por fora por umas 2 semanas e devagarinho o mesmo padrão voltava. A mesma dor, o mesmo cansaço, exatamente como aquele matinho. E eu cheguei a achar que o problema era eu, que faltava força de vontade, que eu não tinha jeito. Só que não era isso. Eu estava cortando o mato por cima. E o que a gente corta por cima sempre volta, porque a raiz continua viva. E a notícia boa de hoje é essa. Deus não trabalha só por cima, ele vai na raiz. E hoje eu quero te mostrar isso de um jeito bem prático e te fazer um convite. Eu me chamo Rosiane Sena e esse é o dia 15 da nossa jornada de 30 dias voltando para casa. A gente já está bem na metade, hein? Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional. Para quem quer uma mudança que realmente fique de pé e não só por cima, mas que atue profundamente na raiz. Olha só, a gente já percorreu um grande caminho aqui juntas, né? A gente parou de fugir, a gente olhou para as questões mais profundas da nossa infância, as dores mais antigas. A gente começou também a olhar, compreender as heranças familiares, né? Os padrões, as lealdades, os pesos que a gente carregava sem saber. Foram 15 dias de muita consciência. E consciência é lindo, viu? Mas a consciência sozinha não muda muita coisa. Perceber a raiz é o começo. E deixar Deus trabalhar nela é que transforma de verdade. Então, hoje, fechando o sótão, a gente fala de esperança e do próximo passo. Se essa jornada tá te mexendo, manda esse vídeo para uma amiga que já tentou de tudo e sente que nada fica de pé. Ela precisa ouvir isso hoje. E deixa o like, se inscreve. E é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é importante para mais mulheres. E olha que hoje Deus tem uma promessa linda para nós na nossa leitura. Então vamos lá. Aqui a gente vai ler Isaías 61. Eu vou ler do 1 até o 4. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros, para proclamar o ano da graça de Javé, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que estão enlutados, para transformar sua cinza em coroa, óleo de alegria em vez de luto, veste de festa em vez de espírito abatido. Eles serão chamados de carvalhos da justiça, plantação de Javé para a glória deles. Reconstruirão as ruínas antigas, erguerão novamente em pé os velhos escombros. Renovarão, de geração em geração, as cidades arruinadas e os escombros. Preste atenção nas trocas que Deus promete, uma por uma. Cinza vira beleza, tristeza vira alegria, angústia vira louvor. Não é conserto pela metade, é uma restauração completa. E olha essa palavra, antigas. Não é ruína de ontem, é ruína de anos, de gerações. Tudo aquilo que vem, né, do teu porão, do teu sótão, que a gente vem visitando, vem olhando há 15 dias. Deus não tem medo das suas ruínas velhas. Ele é especialista em restaurar o que parece perdido há gerações. Onde você enxerga escombro, ele enxerga fundação para um recomeço. Deus não exclui aquilo que a gente foi, Deus não exclui aquilo que a gente viveu.
Tudo o que a gente viveu nos tornou algo. E tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Deus usou de tudo que a gente viveu para nos forjar, para nos preparar para algo. E talvez essa preparação seja justamente essa renovação, essa restauração que Ele quer realizar dentro de cada um de nós. Então, tudo que você talvez ainda tenha dentro de você, talvez você se sinta confusa, se sinta perdida, tenha medo, mas tudo isso foi uma preparação. Tudo isso foi um processo que Deus te levou, né? O diamante, para ele ficar pronto, ele precisa ser lapidado, né? E a lapidação é a base de martelada, né? O azeite, né? O azeite de oliva, para sair, né? A azeitona, ela precisa ser prensada, ela precisa ser esmagada para sair o azeite. Então, quantas de nós estamos passando por esse processo de esmagamento, de levar realmente marteladas ali, porque é Deus forjando, né, o nosso caráter, é Deus forjando o nosso interior, preparando a gente para algo. Talvez já esteja na hora de soltar, né, esse peso e realmente se permitir que essa restauração aconteça de uma forma mais profunda. E além desse versículo de Isaías, a gente também vai ler Lucas 4, 8 a 21. De Jesus falando: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da escritura que vocês acabaram de ouvir. Então você imagina a cena, né? Ele termina a leitura, ele fecha o livro e todo mundo ali esperando, né, o que que ele ia falar sobre aquilo e ele solta: Hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, essa obra de na raiz, de libertar o que está preso, de curar o coração quebrado, é a missão do próprio Jesus. É o que ele veio fazer na sua vida também. Hoje, enquanto você assiste esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, não foi por acaso. É um chamado. É Jesus te chamando de volta para Ele. Nós temos passado por um período muito turbulento na Terra, no planeta. Muitas coisas estão acontecendo. E eu já falei aqui várias vezes durante os outros dias, né? Mas é o caminho para Deus é o caminho estreito. O caminho para Jesus é o caminho estreito. E é você sair dessas distrações do mundo e você ir para ele, né? Se conectar com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai se não for por ele. Então Jesus, ele veio para nos mostrar esse caminho, para nos mostrar esse caminho de restauração, da nossa reconexão com Deus. E talvez você esteja afastada. Talvez você nunca tenha realmente tido uma conexão profunda com o Pai Maior, com o próprio Jesus. E talvez esse vídeo seja um chamado para você voltar para Ele, porque Ele veio para libertar cada uma de nós nesse processo. E por que que ficar só por cima não resolve, né? Eu sempre gosto de usar a ideia de uma. Imagina que tem um buraco numa parede. E ao invés de você ali corrigir aquele buraco, passar uma massa corrida, que passar um gesso para cobrir, você só coloca uma fita crepe. Então, por fora, parece que tá tudo bem, mas por dentro ainda tem um buraco. Então, nem sempre, né,
força, essa vontade que as coisas mudem, nem sempre funciona, porque ela vai às vezes muito pela superfície, ela fica só por cima. Então é como eu dei o exemplo no início ali, né? Como arrancar a folhinha do mato, né? Se você não tira a raiz, ela vai nascer de novo, porque a raiz continua embaixo da terra. Então, os seus padrões são assim. Enquanto a raiz, né, essa ferida antiga, essa crença herdada, aquilo que ninguém olhou na tua família continuar, o padrão volta. E não porque você é fraca, mas porque você não tá, você tá cuidando da folha e não da raiz. Então, muitas vezes uma árvore, ela tem um problema na folha, no fruto, porque a raiz não tá boa. Porque tem algo mais profundo que não foi olhado, que não foi trabalhado. Então, agora imagina, né, um jardineiro de verdade, desses que entende profundamente. Ele não fica só cortando a folha por cima, ele bota a mão na terra, ele vai fundo, ele cuida da raiz. E ele sabe que jardim tem que se cuidar de baixo para cima, das raízes para fora. E Deus é o nosso jardineiro. E ele não tem pressa de deixar a superfície bonita só para foto. Ele vai lá no fundo, na raiz da sua história e trata o que ninguém mais alcança. E olha que lindo isso. Quando a raiz é cuidada, quando a raiz é curada, a mudança fica. Não é mais aquele esforço de prometer de novo toda segunda-feira. É uma transformação que se sustenta porque nasceu do lugar certo. E você não precisa fazer isso sozinha. Às vezes, por mais que a gente tente sozinhas fazer a nossa oração, a gente se conectar com Deus, mas tem algo, às vezes a gente precisa da mão de alguém nos orientando, da mão de alguém nos guiando nesse processo. E você não foi feita para escavar suas raízes sozinha no escuro. A gente até tenta, né? Mas a raiz é funda. E sozinho no meio da própria dor é difícil enxergar. Por isso que Deus não só trabalha na raiz, mas ele também põe gente no seu caminho para te conduzir. Uma mão que segura, uma voz que já passou por ali e conhece o caminho de volta. Foi por isso que eu criei o Método Lar, que é tudo isso que a gente vive vivendo junto, não é só um devocional, isso aqui é um caminho de verdade. E eu chamo de uma travessia de volta para dentro da sua casa interior. E ele trabalha exatamente na raiz, em três movimentos: liberação, onde a gente olha, né, para questões mais profundas e libera, né, esses pesos. O acolhimento, que é o tempo de você começar a olhar melhor para si, com mais amor, com mais carinho. E a restauração, que é o momento de realmente deixar Deus reconstruir a casa desde a fundação e você voltar a habitar a sua própria vida. E é a obra de Isaías 61 acontecendo na prática. Cinza virando beleza, ruína antiga sendo restaurada. E quando a gente faz esse caminho junto, com condução, ele tem nome. É a travessia casa interior. E é um processo que eu caminho com você, cômodo por cômodo. Não para você escavar as raízes sozinhas, mas para nós irmos lá juntas e permitir que Deus atue também nesse processo, curando essas raízes, liberando o que precisa ser liberado. E aqui, bem na metade da nossa jornada, eu quero te fazer um convite no seu coração. Se esses 15 dias mexeram com você e você sente que quer ir mais profundo, quer ir além do que um vídeo alcança, quer ir na raiz mesmo, o primeiro passo é bem simples e é gratuito. Você faz o quiz que está na descrição desse vídeo, o diagnóstico, né, para entender por que que você anda assim. E em poucos minutos ele vai te mostrar qual é o teu estado, né, qual é o pilar da tua vida que precisa de mais cuidado, de mais atenção. Se é o sistêmico, o emocional, o espiritual ou o físico. Isso vai te trazer clareza, como se fosse um espelho gentil para você perceber, né, como é que está o teu estado hoje. E a partir dele, se fizer sentido para você, a gente conversa, né? Eu ofereço um bate-papo que eu chamo de sessão voltar para casa. Ele é gratuito, não é terapia, não resolve tudo num dia só. É para você entender onde você tá e eu também te mostro qual seria o próximo passo, né? Para a gente fazer essa travessia juntas, sem compromisso, né? A porta tá aberta e você sente quando é o momento certo para você.
Por hoje faz o quiz, né, que já é um lindo primeiro passo para escavar essa raiz com esperança, não com medo. Tá na descrição do vídeo ali, esperando por você. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Pegue lá teu caderno e caneta e anote essas perguntas. Número um, o que você já tentou mudar por cima várias vezes e sempre volta? Qual é a situação que você percebeu aí na sua vida que você já tentou modificar e mesmo assim não teve mudança, que você percebe que voltou? Dois, onde na sua vida você precisa que Deus transforme cinzas em beleza? E três, depois de 15 dias, você sente que quer continuar sozinha ou que chegou a hora de ser conduzida nessa travessia? Responde com verdade, com presença, com sinceridade. Você não precisa passar por esse processo sozinha. Eu já percorri boa parte dessa jornada e posso te ajudar nessa caminhada, se você escolher caminhar comigo. E agora, vamos para a nossa oração. Estamos aqui finalizando o nosso encontro de hoje. Se você quiser, feche os seus olhos, se conecta com Deus, com o Espírito Santo. Senhor, eu me cansei de tentar mudar por cima e ver tudo voltar. Hoje eu te entrego as minhas raízes. Desce lá no fundo, onde a minha força não alcança. Trata o que ninguém nunca tratou. Reconstrói as ruínas antigas da minha história. Transforma as minhas cinzas em beleza, a minha tristeza em alegria, o meu cansaço em descanso. E se o Senhor colocar no meu caminho quem me conduza nessa travessia, me dá coragem para aceitar a mão, porque eu não quero mais caminhar sozinha. Faz em mim a obra que só o Senhor sabe fazer, de dentro para fora, da raiz para a vida. Amém. Você não precisa continuar cortando a mesma folha para sempre. Deus trabalha na raiz. E o que ele restaura na raiz fica. Você não precisa escavar isso sozinha. Se esse vídeo te encher de esperança, comenta aqui. Deus, trabalha na minha raiz. E o convite continua de pé. Faz o quiz gratuito na descrição, descobre qual é o teu estado, o que mais precisa da tua atenção nesse momento. E amanhã a gente começa a segunda etapa, a segunda metade da jornada. A gente sai do sótão e entra na sala, o lugar das relações, dos limites, o seu lugar na sua própria vida. A travessia continua e a melhor parte está só começando. Aguardo você no nosso próximo encontro no dia 16.